Eu sou o Bruno Borges Queiroz, host do Ponto de Vista. E eu sou a Gisela Batista, consteladora e host do Ponto de Vista. Quando falamos em perdão, seria uma escolha ou um sentimento? O que você acha, Gi? Perdão é um tema muito interessante, porque eu acho que sim, nós podemos ter a decisão, devemos ter, é uma escolha, mas que também envolve o nosso sentimento, né? E é interessante esse tema porque nas constelações a gente aprende que não se fala em perdão. Então a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Por que não se fala em perdão? Por que não se pede desculpas, né, Bruno? Sim. Quando pedimos desculpas, muitas vezes colocamos a responsabilidade na outra pessoa. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma atitude inadequada, ofensiva, agressiva, e eu peço desculpas para alguém, eu transfiro para ela ou dou a ela o poder de me desculpar ou não. Quando, na verdade, o convite que nós temos e fazemos aqui e que aprendemos através das constelações é assumirmos e reconhecermos a nossa responsabilidade. Então, ficarmos com a parte que nos cabe. É como jogar a batata quente para o outro, sabe? É uma questão assim, eu me sinto melhor, mais tranquila, com uma consciência mais leve, só pelo fato de eu jogar para o outro e falar desculpa, me perdoa. E a gente entende que uma parte muito importante do processo sistêmico é a gente tomar a responsabilidade por aquilo que fizemos. Então, nesse sentido, o pedir perdão, o pedir desculpas, ele corta esse processo. Mas, ao meu ver, e aí eu quero ouvir o Bruno também, o ato que acontece de pacificação no trabalho, onde eu olho para o outro com novos olhos, onde eu aceito tudo como foi e a partir daí, né, me posiciono do outro jeito, ele é traduzido no que a gente conhece como perdão, né, Bruno? Sim. Agora, imagine a situação. Eu fiz algo, eu peço perdão e agora eu fico nas mãos dessa pessoa me perdoar ou não me perdoar. E aí eu fico preso a esse sentimento, nessa expectativa de que a pessoa em algum momento pode ou não me dar esse sim em relação ao que eu fiz. Quando a gente fala sobre a aceitação, sobre o reconhecimento e tomar a responsabilidade sobre a atitude, é reconhecer que algo foi feito e deixar com que a outra pessoa também possa lidar com isso. E cabe a ela tomar a decisão, se ela quer naquele momento se liberar desse sentimento, se isso vai ser uma escolha, né? Porque algumas pessoas podem ficar apegadas a esse tipo de sentimento. Elas podem não querer dar esse passo naquele momento e aí eu fico à mercê dessa situação ou eu posso me dar, né, a chance, a oportunidade e o direito de fazer diferente. Então são vários prismas da mesma questão, né? Então, colocando aqui de forma bem pontual. O primeiro não se pede perdão, não se pede desculpas no processo da constelação. Então, a gente assume a nossa responsabilidade e se o outro quiser ou não quiser perdoar, isso é uma questão do outro, mas eu assumo a minha parte, a parte que me cabe e aquilo com o qual eu estou de alguma forma emaranhada nessa situação, aquilo que tinha para mim ali nesse conflito. O segundo prisma o processo de perdão acontece, né? A gente pode dar o nome que quiser, pacificação, perdão, ele acontece quando eu tomo essa responsabilidade. E aí tem uma questão de pedir para ser perdoado, né? Que aí já é o outro, eu não estou... na verdade, existe eu perdoar, o outro me perdoar e o processo de perdão. Então, o que eu queria trazer aqui é um conceito que eu acho muito interessante e para a minha vida eu aplico. Eu ouvi já em podcasts, eu agora não saberia dizer exatamente quem falou essa frase, mas o outro lado do perdão é a liberdade. E por que é a liberdade? Eu também quero te ouvir sobre isso, Bruno. Porque quando eu perdoo, o processo acontece em mim. Quando eu digo sim para o que aconteceu, não quer dizer que eu estou de acordo com aquilo, que foi certo ou que foi errado, mas eu interrompo o poder que aquela atitude do outro, os efeitos que aquela atitude tem na minha vida. Então,
em última instância, o coração que se pacifica, que se liberta, é o meu. E será que essa liberdade ela é curativa? Se nós pensarmos nesse processo de eu tomar a decisão e de não transferir ao outro esse poder, né? Quando eu peço perdão a alguém, me coloco nas mãos do outro. E como é que eu fico? E quando eu estou nesse lugar de tomar a decisão, ou eu te perdoo, ou eu não te perdoo, eu posso estar me colocando acima como o melhor, quando nós reconhecemos que somos iguais. Temos as nossas responsabilidades. Tem a parte que nos cabe. Nos liberamos. E a liberdade, qual é o preço e o peso da liberdade? Quantos ressentimentos podemos estar carregando ao longo de uma vida, né, por simplesmente não aceitarmos as coisas como foram? O que esses sentimentos e ressentimentos causam em cada um de nós? Né? Como é que eles atuam no nosso organismo e quais são os desdobramentos, os efeitos e as consequências de nutrirmos, né, lembranças, memórias de algo que aconteceu e não nos desapegarmos dela. E a gente percebe isso em muitas dinâmicas de pessoas que estão apegadas a um determinado sentimento e, por uma falta de consciência, talvez, não se permitem soltar. Sim, e eu gosto muito do conceito de que quando eu perdoo alguém, na verdade, eu abri mão da minha expectativa de que tudo tivesse sido diferente. Que louco isso, né? A gente vive uma vida agarrado naquilo que aconteceu, que foi doloroso e que pra gente foi tão errado, mas a gente tem esperança de que isso fosse diferente, mas não volta. Então, quando eu digo, ok, foi assim, eu aceito, eu pacifico o meu coração, de alguma forma eu abro mão dessa expectativa de que tivesse sido diferente. Então eu tomo a força dessa história de um novo lugar. Não apenas de dor, de ficar ali remoendo. Eu apenas sinto essa paz no meu coração de dizer, ok, eu aceito, tá tudo bem comigo e eu sigo adiante. Isso que a Gi traz me traz aquela lembrança daquela frase, né? Não chorar pelo leite derramado, porque uma vez que já foi derramado, é eu lidar com os fatos. Agora, o que eu faço a partir desses fatos? Né? O que me resta ali, talvez, é limpar o leite. E muitas vezes, o não aceitar o que foi, ficar remoendo, ficar nutrindo isso, é não liberar para que isso fique na biografia, na história, né? Que isso talvez tenha trazido experiências e até marcas, mas não trazer isso como uma condicional ou como uma condenação, né? Quantas vezes estamos carregando, né, nas nossas mochilas, nos nossos corpos, algo que já poderia ter sido liberado, né? Trazendo para a vida talvez um peso, uma limitação, uma restrição, um condicionamento. Existem pessoas trazendo e carregando tantos ressentimentos, tantas dívidas, vamos dizer assim, que a vida se torna cada vez menos fluida. Ela está na expectativa de que as pessoas devem ela, ou que ela, né, pode estar também nesse lugar de devedora, e aquilo fica impedindo que a energia flua, impedindo que a vida flua, né, que ela possa ser mais leve, que pessoas possam ser liberadas e que ela possa se liberar. Então, quando eu falei do peso e do preço da liberdade, quanto custa um sim para uma situação que muitas vezes gostaríamos de ter dito um não, mas que simplesmente já aconteceu, né? Nós não temos o poder e a condição de voltar no tempo. Nós não reescrevemos a nossa história, porque ela está sendo feita em tempo real. Ela não é editável. Então, é o que eu faço a partir de tudo isso. E o que eu quero a partir de todas essas experiências. O que eu quero com todas essas lembranças, com todos esses acontecimentos? O que isso vai me gerar e me trazer daqui em diante, né? Como é que eu quero lidar com isso? Sim, e te ouvindo aí eu estava pensando, né? Quantas vezes a gente não erra com os outros por dia? Eu sei que eu erro muitas. A gente tenta sempre estar centrado, a gente tenta sempre incluir, respeitar a ordem de chegada e todas as questões que a gente entende que são tão importantes para os relacionamentos. Mas a gente erra, a gente perde a cabeça, muitas vezes aquilo toca numa dor antiga e a gente acaba agindo de uma forma que não é a melhor, e às vezes a gente fica com raiva da gente mesmo.
quantas vezes nós não nos perdoamos, né? E aí a gente vai para um cenário onde a gente se pune, onde a gente se enxerga da pior maneira possível, onde a gente já não tem aquele brilho, aquela naturalidade que a gente costumava ter. Então, nesse tema do perdão, nesse tema de olhar de um outro lugar, nada mais é, para mim, pelo menos, do que a gente perceber a nossa sombra, que também coabita com a nossa luz, as nossas fraquezas, a nossa humanidade, porque todos nós somos passíveis de tudo, dependendo das circunstâncias. Então, quando eu olho para o outro e percebo, ok, ele fez algo que me machucou muito, foi algo muito grave, foi algo muito sério, mas eu olho para ele e digo, mas aconteceu, foi assim, por alguma razão, esse encontro com essa pessoa e tudo que passou tem um aprendizado para mim, um aprendizado que talvez venha de muito tempo que eu ainda não consegui lidar. Eu respiro nisso, deixo tudo isso se acalmar dentro de mim e digo, agora eu escolho dissolver, deixar que essa dor se dissolva através de aceitar o que foi e olhar para essa pessoa, enxergar nela também a humanidade, a fraqueza e aquilo que foi possível para ela. Quando eu posso fazer isso, eu volto naquele conceito inicial. O coração que recebe isso de uma melhor maneira, que se cura é o meu. Mesmo que a outra pessoa não consiga fazer isso, não consiga me olhar dessa forma, em última instância, quem quer se curar? Nós mesmos. E quem pode fazer isso? Só nós mesmos. E aí vem uma frase do Bert, que é muito conhecida, que vocês já devem conhecer, que é quem busca culpados não busca a paz. Então é um pouco isso, se a gente for destrinchar. Se eu quero mesmo a minha paz, a minha cura e viver em harmonia, eu preciso olhar para isso, porque senão é como o Bruno disse, eu vou carregando peso, é como se eu tivesse uma mochila com várias pedras dentro dela. Então o outro dá aquilo que ele pode, mas eu posso dar aquilo que eu posso, e se eu tenho no meu coração esse desejo, essa vontade, essa expansão de consciência de aceitar e perdoar, eu posso fazer isso, por mim. É simples, mas é complexo, claro. E quem busca por culpados e não encontra paz. E quando a pessoa se coloca nesse lugar de culpada, quando ela não reconhece a vulnerabilidade, a humanidade dela e não percebe que nenhum de nós está blindado, né, dos efeitos e das consequências dos nossos erros, porque somos humanos, né, e a partir dos erros temos os aprendizados. Mas se colocar sobre si uma condenação, buscar através da expiação um movimento de querer compensar um erro, será que isso é o melhor caminho para uma solução? Ou talvez fazer disso algo bom, dessa experiência? Muitas vezes nenhum de nós será ou estará imune aos erros. Agora, o que eu faço a partir disso, né? Quais são as minhas versões que eu ainda não consigo lidar? Quais são as versões que atuam em mim e que muitas vezes, quando eu percebo que elas estão aflorando, eu reprimo? Agora, o que está sendo reprimido ali? É um sentimento, é uma emoção? É algo que está pedindo para ser visto, para dar um lugar? A nossa agressividade, os nossos impulsos, os nossos rompantes? Quão consciente eu estou desses movimentos? Quando a gente traz essa questão da paz, a paz é eu me tornar consciente de tudo que atua em mim. Às vezes é uma fala, é uma situação em que aquilo desperta um sentimento, e o que eu faço a partir daquilo? Se alguém pisa no meu pé hoje, o que eu vou fazer? Eu vou descontar na pessoa? Ainda que a pessoa me peça desculpas, a dor não vai mudar, porque eu senti, né, o impacto desse pisão. Mas eu posso escolher como eu vou lidar com isso. A partir daquela situação, eu posso agredir a pessoa de volta e fazer talvez o meu dia um dia mais intenso e tenso, ou eu posso reconhecer, sim, eu percebo que dói o meu pé, mas não vou fazer disso uma situação que vai comprometer a minha dinâmica. Isso a gente está falando de uma situação muito pontual, que é um pisão no pé. E agora, quando falamos de relacionamentos, né, familiares, no ambiente de trabalho, como é que nós estamos lidando com todos esses sentimentos? Para onde eles estão sendo direcionados e como eles estão sendo trabalhados? Estamos
colocando fermento nessas dinâmicas, nessas situações, para que em algum momento isso venha a aflorar? Estamos regando? Estamos deixando que isso se acalme? Como cada um de nós lida com tudo isso que atua? E eu queria te perguntar, Bruno, assim, o que te ajuda nesse processo do perdão? A gente, né, em outro episódio, a Maíra, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente agora, ela trouxe, né, que ela rezava para a pessoa e que essa reza constante foi algo que ajudou nesse processo. Para mim, funciona muito meditar, primeiro silenciar minha mente, meditar, pedir, né, uma guiança nesse sentido, pedir que eu seja realmente, que eu consiga enxergar aquilo que eu não estou conseguindo através desse conflito tão doloroso. Mas algo que também me ajuda muito, que é desse universo sistêmico, que é de tudo isso que a gente coloca em prática na constelação, que é perceber essa pessoa como filha, como uma parte de um sistema e perceber como que o amor chegou até ela ou não chegou, como que para ela foram os mecanismos de aceitação ou de repressão. Então, quando eu consigo, né, sair um pouco da minha dor e de mim e olhar essa pessoa dentro desse contexto, muitas vezes algo se solta, é impressionante. Eu consigo falar, ok, é o que ela pôde dar. E com isso, gente, eu não estou querendo dizer, né, que eu aceitei ou foi certo o que a pessoa disse, mas é uma coisa que simplesmente solta e eu falo, ok, foi assim, tá tudo bem e é o que ela pôde dar. Como que é para você, assim, sabe, como é que eu vou dizer, assim, práticas que te ajudam nisso, passos que te ajudam nesse processo? Para mim, eu preciso de tempo. Então, quando algo acontece, eu preciso fazer a minha digestão, né, algo interno, elaborar aquela situação, assim como a Gi trouxe. Sim, a partir do olhar sistêmico, eu passei a ampliar meu olhar para buscar um entendimento do porquê aquela pessoa agiu daquela forma e, principalmente, o que aquilo me toca. Então, cada vez mais, eu foco mais nos meus sentimentos, no que aquilo está atuando em mim e tomo o tempo necessário. Então, eu nem sempre vou ter uma reação imediata. Muitas vezes, eu me calo e fico apenas observando e fazendo essa digestão interna. Então, nem sempre eu teria uma resposta imediata. Muitas vezes, eu reconheço que algo não está bom. Eu tenho, talvez, na expressão facial, né, dependendo da situação, a pessoa vai notar que existe um descontentamento, algo foi tocado em mim. E eu vou precisar desse tempo, né? Quando eu penso, né, nessa questão de perdão, assim como falamos no início, quantas vezes eu errei e não reconheci, né? E nesse lugar agora um pouco mais consciente, eu posso tomar essa decisão e fazer essa escolha, porque em outros momentos eu já fiquei muito tempo remoendo e digerindo situações que eram situações às vezes banais, bobas, mas aquilo começou a tomar uma proporção, né, a ficar numa situação desproporcional, me tomando muito tempo, muita energia. Então, quando eu percebo que eu estou nessa dinâmica, eu mesmo dou um comando interno dizendo, não, chega, né, esse assunto já se esgotou, daqui não tem mais o que ser feito, é apenas lidar, reconhecer e dizer um sim. Isso tende a pacificar, acalmar os meus sentimentos. Mas nem sempre é fácil, né? Às vezes eu ainda me pego em situações pontuais, querendo quase como ruminar uma situação que não vai levar a lugar nenhum e que toma muita energia. Então, muitas vezes isso acontece comigo. Você sabe, eu estava te ouvindo falar aqui, você fala que nem sempre na hora você reage. Eu já sou o contrário. Muitas vezes na hora, por impulso, eu reajo e aí eu falo, não foi bom. E aí depois eu penso e depois eu tomo a minha atitude, reconheço, enfim, a minha responsabilidade e tudo. Mas aqui você tocou numa coisa importante, que é deixar o passado onde ele está. Então, em última instância, perdoar, pacificar o coração, é deixar que o passado seja passado e que as atitudes do outro lá no passado não continuem dominando a minha vida, porque é isso que a gente faz quando a gente não permite, quando a gente não perdoa. A gente continua trazendo aquela história lá do passado para o presente, como se ela fosse atual. Então, é
é permitir, né? É soltar, é deixar que tudo isso se dissolva, tomar força desse aprendizado. E isso nos traz muita tranquilidade, centramento, né? E às vezes, como eu acabei de dizer, às vezes não é no momento você reagiu mal, mas depois, quando você se centra, não é vergonha para ninguém chegar e assumir, dizer realmente estava errado, eu sinto muito, foi assim, eu sinto pelo que eu te causei, eu assumo a minha responsabilidade e simplesmente permitir que aquilo que poderia causar um novo enredamento para os meus filhos, para os meus descendentes, que a gente sabe que isso acontece, que isso possa se dissolver. E aí, dentro desse tema, no nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre as festas de fim de ano e como foram esses encontros ou desencontros. Então, quem quiser participar, perguntar, vem com a gente, né, Bruno? Sim, vamos continuar com esse tema aí que parece estar bem fresco na memória de muitas pessoas. Então, nos vemos no nosso próximo podcast, né, Ponto de Vista.